Opa! E aí? Bom dia! Professor André aqui. Quem tá por aí? É o nono ano? São meus queridos do nono ano? Opa, tá entrando gente aí. Dá um bom dia pro professor. Dia chuvoso, né? Um dia bonitinho, ó. Tá chovendo, eu tô olhando pela janela. Bom dia! Saudade imensa de vocês. Entrou um povo aí, ó. Pedro, Gabi, Gustavo. Opa, bom dia, querido. Como é que você está? Eu estou muito bem. Você está vendo um pedacinho aqui da minha casa, né? Depois eu tiro o celular, vou andando para você ver a casa toda. Que bom falar com vocês, cara. Pô, saudade imensa. A gente teve pouco tempo para se conhecer pessoalmente, mas a gente vai retomar. Bom dia, gente. Bom dia. Gustavo, bom dia, Beatriz. Estou feliz de poder falar com vocês. O professor André gostou muito daquele contato que a gente teve lá no começo, lá tivemos algumas aulas, acho que uns 5 encontros assim, né? Bom dia, Lucas. É muito bom estar com vocês aqui agora. Estou muito satisfeito de poder iniciar esse trabalho online. Bom dia, Flávia. E gostaria que vocês pudessem me acompanhar, porque a gente já começou um material juntos aí. Eu acho que você já pegou o link, já deve ter ouvido a aula. Bom dia, Gabi. Então pega seu livro, pega seu caderno, pega suas perguntas, ó, faz que nem eu, ó. Canequinha de café, tá vendo? Tô até com um biscoitinho, não sei se você gosta. Aqui, ó. Você quer? Eu guardo aqui, tá? Não sei se vai mofar, mas eu vou guardar aqui no cantinho pra você. Daqui um tempinho aí a gente já está retomando a nossa jornada pessoal, mas enquanto a gente não tem essa jornada pessoal garantida, né, que a gente não pode voltar com a firmeza de que as coisas vão ser tão fáceis assim, a gente está em casa e a gente está se encontrando, não é? Então pega, por favor, o seu caderno, pega o seu livro e trabalha comigo suas perguntas em relação ao que você já pôde dar uma olhada lá. Bom dia, Vinícius, Monique, João Vitor, é muito bom estar com vocês, tá? Nós estávamos olhando nas últimas semanas, onde a gente teve aqueles encontros pessoais, sobre a Primeira Guerra Mundial. Dá um ok quem lembra da Primeira Guerra Mundial e quem gostou da Primeira Guerra, porque eu lembro da cara de vocês assustados com aquela coisa toda da guerra. Vai fazendo assim, ok, eu lembro da Primeira Guerra Mundial, dedinho assim, ó, ok. E eu não sei se vocês lembram da Primeira Guerra Mundial todinho, ok, Beatriz, isso aí, Nicole, ok. Né? Foi muito bom aquele período que a gente estudou de Primeira Guerra Mundial. Porém, não tinha só aquilo acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Tinha coisas ao redor. A Primeira Guerra Mundial, beleza, cheio de okzinhos aí, o pessoal lembra. Muito bom, muito bom. Então, não tinha só a Primeira Guerra Mundial e o mundo não tinha acontecido mais nada. Não. Cara, até mesmo na Europa, onde estava rolando a Primeira Guerra Mundial, algumas coisas estavam acontecendo que não eram Primeira Guerra Mundial. Quem lembra da Belle Époque, aquela coisa todo, o otimismo, porque o mundo vai dar certo, a tecnologia é muito bom, tá tudo certo, você deve lembrar disso também. Mas, olha, não era também só a Belle Époque, né? Okzinho aí. Eu peço que você pegue o caderno, o livro, e vai colocando algumas coisas no lugar. Como é que vai ser esse momento que a gente tem agora, que está começando agora? Essa hora de trabalho que a gente vai ter juntos agora, vai ser assim, ó. Eu vou lembrar para você do que você aprendeu nessa aula online que você teve, que você está com acesso dela, que é sobre Revolução Russa. Eu vou te ajudar a lembrar das principais coisas e, em seguida, você vai ter acesso a essas perguntas que você queira fazer. Então, vai levar uns 25 minutinhos no começo, a gente vai trocando ideia, você vai dando aceno, aparecendo. Se quiser pentear o cabelo, no final eu vou abrir para você dividir a tela comigo. Então, se você quiser pentear o cabelo, ajeitar aí um pouquinho... Ai, professor, não me pega desprevenido não sei o quê. Tá, eu penteei um pouco o cabelo e estou encarando. Então, daqui a pouco, quando for lá para 8h40, 8h50, eu vou perguntar quem quer aparecer aí pra gente olhar, né? Eu acho que vai ser muito bom para eu dar um bom dia e te ver também. Se você quiser. Se você não quiser, não tem problema também não, tá? Caderno, livro, se prepare então. Eu vou estar olhando com você
a Revolução Russa. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. É esse cara aqui, ó, é o Rasputin. Vou botar até aqui, ó, na minha barba pra parecer que sou eu, ó. É o Rasputin. Daniel tá por aí, né? Beleza. Bom, a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela foi realmente muito importante. Ela é controversa, significa que ela levanta questões de um lado, de outro, tem um cabo de guerra. Então eu peço, o Daniel quer, então tá beleza. Então daqui a pouco a gente aparece, ih meu Deus, apareceu uma União Soviética aí com o Lucas. Bom, a Rússia do século XX. O que é século XX? Começa lá em 1901. O século XX começa em 1901. 1901, 1902, até 2000 é século XX. E o que é essa Rússia do século XX? Ela é enorme. O território dela é aproximadamente o território da Lua. Cara, tu imagina a Lua, aquela mesma que tu vê? E aí tu imagina a Lua... Opa, Edgar por aí também? Tu imagina a Lua colocada na Terra, descascada como uma laranja e deitada no mapa? Cara, a Lua, o território da Rússia, era um território semelhante ao da Lua. É muito grande. E esse território enorme estava muitíssimo mal utilizado, por assim dizer. Bom dia para você que está chegando aí. Eu, Analice dos Santos, deve ser ela. Então, onde a gente chega? Coloca aí no teu caderno que a Rússia tinha um território enorme na entrada do século XX e de que as pessoas que trabalhavam na Rússia tinham quase, Analice, ok, tinham quase uma estrutura feudal. Tu lembra que o professor Márcio deve ter explicado sobre o feudalismo? O feudalismo era aquela coisa assim de o senhor feudal tomava conta das terras, os servos trabalhavam, ninguém ganhava lucro, só o senhor feudal se dava bem. A Rússia, na entrada do século XX, era praticamente feudal. Era um feudo enorme, quase. Ué, e as indústrias? Cafezinho para vocês. As indústrias, elas existiam, elas estavam crescendo. E foi esse o grande barulho. As indústrias começaram a crescer e se confrontar com a mentalidade da Rússia anterior. A Rússia era controlada por um czar, né? Czar, vê se você consegue escrever czar para mim aí, você que está olhando a página 44, 45 do módulo 1. Vê se você consegue escrever czar. Quem consegue escrever czar aí, ó? Eu não vou soletrar. Vamos ver no que vai dar. Czar é o mesmo que César, só que em russo. Imagine então que a Rússia tinha um imperador, né? Eles tinham uma espécie de César. Caramba! Opa, acertaram aí, ó. Já tem um czar aí, meu Deus do céu. Aí sim, todo mundo tá acertando czar. Czar pra Nicole. Ih, meu Deus do céu. Tô achando que o pessoal até é russo. Botaram com o quê, cara? Gostei, criativo. Esse czar aí. Orra! Meu Deus do céu, gente, só não escreve palavrão não, por favor. Vai tentando tudo, tá? Mas é isso aí, cara, czar. Czar significa César. Coloca do lado, é como se fosse uma ideia de imperador. Então o que a Rússia tinha na entrada do século XX era um imperador. Era um czar. Que sono que nada, bom dia. Czar era um imperador, e era um imperador sem diálogo com a população, querendo sim que o país entrasse num processo de industrialização na Rússia, mas aí você tem milhões de pessoas vivendo como servos e de repente você tem pessoas que são colocadas diante de cidade, diante de indústria, e esse confronto na mente delas também não funciona. Trabalhando 17, 16 horas por dia, tem noção do que é isso? Trabalhar 16, 15, 16, 17 horas por dia, você nem dorme, você não vê família, você não come, você não... Essa era a estrutura. Só que o grande boom da coisa foi quando a Rússia decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial. Calcula comigo. O país é atrasado. O czar não tem contato com as pessoas. Ele não dialoga. O povo está pobre. Enviam soldados para uma guerra pesadíssima e
os soldados são enviados com armas enferrujadas, sem comida, são enviados sem roupa adequada. Os soldados russos, eles voltavam, deixa eu te contar isso, cara. Alguns deles conseguiam sobreviver e voltavam da guerra. Sabe, já viu Walking Dead? Pois é, cara, aquele seriado, não sei se ainda rola Walking Dead. Voltando assim, zumbi, os caras voltavam da guerra quando conseguiam sobreviver quase como zumbis vivos, porque eles tinham sido trucidados pela terrível campanha russa na Primeira Guerra. Então, vamos lá, eu somo de novo para você ver a Rússia do início do século XX. Território enorme, mal administrado, um imperador que não dialoga com ninguém, um César, uma situação empobrecida, cidades sujas, trabalho nas indústrias de 16, 17, 15, 14 horas por dia e Primeira Guerra Mundial, quando foram descobrir, os soldados estavam padecendo. Então, a coisa está ficando tensa. Você concorda comigo que não está ficando fácil? Pois é. Então nós temos um clima muito complicado. Uma Rússia que pode explodir a qualquer momento e pum! Quem aparece, ou quem começa a aparecer? Um tipo de pensamento chamado socialismo. Quem pegou a palavra escreve na tela. Socialismo. Sabe o que é socialismo? O socialismo que tu encontra na página 45 e pode marcar o aprofundando. O socialismo é uma ideia sobre como podemos construir, estabelecer um tipo de sociedade onde na compreensão dos socialistas isso aí, Beatriz, socialismo, Raíssa, boa, vai jogando no caderno, cara. O socialismo posiciona a questão da seguinte forma. Show, o pessoal tá lançando aí, cara. Pô, belíssima participação, parabéns. O socialismo, João Vitor, Júnior, Gabi, o socialismo, ele se estabelece na ideia de que você precisa acabar com as desigualdades sociais. A gente tem as desigualdades sociais. O que é desigualdade social? Um cara muito rico e outro muito pobre. Como é que a gente pega e tira isso da posição que estava? A gente pega tudo que é privado, Pedro, Gabi, a gente pega tudo que é privado, tudo que é de gente comum, por exemplo, a padaria do moço da esquina, a sapataria, a escola que é do dono da escola, e a gente pega isso, Gabriel, socialismo, aí beleza, e a gente pega essas coisas e coloca elas na mão do governo, primeiramente. E aí o governo administra em prol do povo. Tá indo? Pego, tiro da mão privada, que a gente chama privada, que significa que não é do governo, né? O Abel, por exemplo, é uma empresa privada, não é do governo. Então imagine que o Abel passa a ser do governo, e aí o governo agora coloca o Abel de graça à disposição das pessoas. No primeiro momento, isso parece muito interessante, não é verdade? Bom, então agora os sapatos vão ser de graça, o açougue vai ser de graça, e todo mundo vai trabalhar e todo mundo vai ter. Mas para que o socialismo possa ser estabelecido, ele precisa derrubar o poder que está e derrubar o quê? A força. Então, a ideia do socialismo, quem está pegando aí? Tá entendendo ou não tá? Tá anotando? Quem tá anotando no caderno vai dando okzinho. Quem tá entendendo vai dando ok. Porque senão você não vai entender a realidade de confronto aí. Yasmin entrou. Poxa, não tem como aceitar agora. O professor foi aceitando até 7h59. Não tem como aceitar agora. Eu queria. Tá indo então? Então qual é o clima do país? Você pode escrever no seu comentário. O clima do país está tranquilo ou você tem uma crise? Você tem tá tudo bem, tá fluindo, ou você tem um confronto? Escreve aí no seu comentário, o que está acontecendo? Crise, guerra, falta de comida, governo truncado, e aí vem uma ideia, o socialismo, que brota lá no século XIX com isso aí, crise, medo, e aí vem o Karl Marx. Eu vou botar o barbudinho aqui, ó.
Para aí, deixa eu ver se vai. Tu viu ele aí, ó? O Karl Marx. Esse camarada, medo, crise, isso aí, Raíssa, muito bom, muito bom. Sabe o que acontece? A gente tem então uma baita crise, João, e essa baita crise fortalece a ideia de que devemos adotar o socialismo. E aí vem uns caras muito bom de discurso que eu botei para vocês, para vocês darem uma olhada. O imperador não se importou com o povo, que nem que lutem na guerra por ele. Excelente, Pedro, boa posição. Então você tem aqui uma compreensão de que as coisas podem dar muito ruim, sim. E com o socialismo, o povo começa a absorver a ideia de que talvez a gente tenha um caminho para sair dessa crise. Talvez tenhamos encontrado um caminho, o socialismo. Como vai funcionar? Bom, a gente vai ter que derrubar o governo, tomar ele, dividir com todo mundo, e aí fica todo mundo na paz e amor. Só que para tomar um governo você tem que matar gente lá, você tem que derrubar na marra. E isso não é uma coisa fácil, isso não é algo simples. Portanto, e nem algo que não custe vidas. Então, o que a gente tem? O surgimento de dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques estão tentando dialogar e falar assim, não, vamos tentar manter o imperador e um nível de mudança. Os bolcheviques, não, eles já são revoltados mesmo, vamos quebrar tudo, vamos matar tudo. Enfim, a gente vai ter, se você puder dar uma olhada lá, na página 46, cara, tu tem uma tentativa lá de bater de frente com o governo, em 1905, que gera uma matança de milhares de pessoas lá, em 1905, num dia de domingo, domingo sangrento, onde o pessoal começa a pedir melhorias, a situação econômica está ruim, em 1905, e o governo bota uma tropa enorme e fuzila milhares de pessoas. Tu lembra do slide? Quem viu o slide vai botando o okzinho aí. Eu coloquei uma imagem no slide para mostrar esse confronto terrível que foi o Domingo Sangrento de 1905. Eles chamam isso de ensaio, né? Eu não sei se você... Quem participou aí? Quem viu o slide do professor? Tá indo aí? Beleza, Nicole, Pedro, muito obrigado por terem visto o slide, tá? Eu recebi muitos trabalhos também de alunos, perguntas pelo e-mail. Muito bom, muito obrigado, tá? Tiane também, parabéns, Annalise. Só que, com a situação da guerra, muito obrigado pelos oks, com a situação da guerra, o povo fica desesperado para tirar os homens deles da guerra, os seus filhos, seus maridos. Então a guerra apressa esse processo, e aí duas figuras, aí, pelo menos duas figuras, ou uma delas muito forte aparece, que você encontra na página 46, que é o Lenin. Vladimir Lenin. O Lenin, ele tem uma oratória tão forte que ele consegue discursar para 5.000 pessoas e o pessoal consegue ouvi-lo. E ele traz esse confronto. Temos que tirar o poder da mão do imperador e colocá-lo na mão do povo, do operário, do trabalhador, aquele papo de... Tu lembra do ano passado, ano retrasado, na eleição, teve o Haddad, o Bolsonaro, e aí a Globo botou aquela telinha, né? Vou botar aqui a tampa do meu biscoitinho aqui, ó. A Globo botou aquela telinha e falou assim, filma você aí, o Brasil que eu quero é um Brasil sem... Aí o pessoal botava o quê? Sem desigualdade social. Parece que é possível, né, a gente simplesmente eliminar pobres e ricos. A gente pode diminuir isso, mas não dá para acabar com a diferença social. As pessoas fazem com o seu dinheiro o que bem entendem. Você não tem como simplesmente fazer com que elas façam o que você queira. Mas isso aí a gente entra em outro ponto, né? A gente vai ter momentos para discutir sobre isso, crise de 29 e outros assuntos maravilhosos que a gente vai ter esse ano ainda. E aí, em 1917... nós temos uma tomada de poder. Eu vou mais finalmente em outubro. Você tem uma tomada de poder. Dá uma olhada na página 47. Espero que você esteja com o livro, assim como eu estou também. E você tem uma tomada de poder extremamente violenta por parte dos homens
de Lenin. Lenin iniciou um governo revolucionário. Cara, o Lenin, ele era um cabra muito, muito violento. Ele tinha uma compreensão de tomada de poder de muita violência. Eu não sei, tu lembra... quem já ouviu falar da Anastácia? Quem já viu esse desenho antigo da Disney? Anastácia. Vou esperar até os oks aí. Anastácia. A Disney fez um filme com o personagem Anastácia. Ou Anastasia. Vocês já ouviram falar desse personagem da Disney? Essa mocinha? Quando der o primeiro ok, eu desemboco a falar da Anastácia. A Disney fez uma filmagem com esse personagem há um tempo atrás, ok da Beatriz aí? Já viu, né? Beleza, já ouviu falar, alguma coisa já foi. A Anastácia, ela era uma das filhas, presta atenção, cara, presta atenção, tá prestando atenção? Ela era uma das filhas do czar Nicolau II. Depois corre atrás, tá bom? Indicação de filme aí pra você. A Anastácia era uma das filhas do Nicolau II. E a Anastácia, ela, junto com o seu irmão e suas 3 irmãs, seu pai e sua mãe, foram retiradas por esse governo e colocadas numa casa de campo. E um ano depois, pegaram eles todos, levaram para um quarto e fuzilaram todos eles. Tá ligado, Júnior? Fuzilaram. Não é da Cinderela, não. Anastácia, depois tu corre atrás. E aí, os ossos desse pessoal todo, isso aparece no documentário, os ossos daquele pessoal todo, da família Romanov, ou seja, do czar, da esposa, do filho, das 3 filhas, aparecem, mas eles não conseguem achar os ossos de Anastácia. E aí, cria-se a ideia de que Anastácia estava viva, permaneceu viva, e daí vem a ideia de que a Anastácia não foi assassinada, mas há alguns anos atrás descobriram os ossos dela, e até tinha mulher, cara, na Rússia que achava que era Anastácia, tu acredita nisso? Tipo, algumas mulheres na Rússia, senhorinhas já agora, né, obviamente, uns 10, 15 anos atrás, falaram, não, eu sou Anastácia e tal, mas pelo DNA foi comprovado que não é, fizeram exame, teste, não era da família Romanov. Onde nós entramos, toda a família Romanov foi assassinada. Para que o socialismo se estabeleça, é necessário um confronto de classes. E essa classe que domina, ela precisa, quase que invariavelmente, eliminar a classe anterior. Misericórdia, pode crer, cara, o cenário é terrível. Algumas pessoas ignoram isso. Eu não sei se o nosso livro vai trazer a morte da família Romanov. Acho que vai trazer sim, na página 50, o fim trágico da família Romanov. Depois tu marca o contextualizando, tá? Horror terrível. Depois tu marca o contextualizando da página 50, que é muito, muito legal. Embora a gente vai entrar no capítulo 6 só semana que vem. Beleza? Só semana que vem. Ó, estamos aqui, deixa eu ver a hora, 8h23, aí ó, cravadinho. Agora eu dou aquela leve paradinha para você perguntar. Você tem alguma pergunta? Escreve aí no comentário, por favor. O professor tá comendo um biscoitinho aqui, ó, e quer te ouvir. O que chamou a sua atenção? Ou então, perguntas que você queira fazer para eu poder caminhar um pouquinho mais. A gente vai fazer juntos os exercícios da página 47, conceituais. Pergunta ou comentário. Professor, gostei disso. Ou, professor, o que significa isso? Se pintar, eu vou responder. Enquanto não aparece nem comentário para eu ler e nem pergunta para eu responder, página 47 vai caminhando. Vamos lá, cafezinho para você também. Pintou aí? Pergunta, comentário, o que chamou a atenção desse bate-papo que a gente teve até agora? Parou no nossa da Ana Alice. Estou atrasada? Também não gostei, Nicole. Eu não gostei do Domingo Sangrento. Acho que nenhum de nós admitiria que isso seja uma coisa boa e tão pouco agradável. Mas infelizmente aconteceu. Não aconteceu um só não. Na Irlanda também aconteceu um Domingo Sangrento. Muito triste.
O Domingo Sangrento na Irlanda, inclusive, gerou uma música de uma banda chamada U2. A música é Sunday Blood Sunday. Já ouviram? E essa música é importante para compreender a luta das Irlandas, uma protestante e outra católica. Quem tem mais aí? Nicole já deu o parecer dela. Quem mais aí comenta alguma coisa ou pergunta? Pode perguntar também, o professor está à disposição para responder. Domingo Sangrento, muito triste, concordo com vocês. Quem tem mais aí, coloque-se, fale comigo, tô junto. Na Revolução de Fevereiro, já foi derrubado o governo? Pô, pergunta maravilhosa. Vamos lá na Revolução de Fevereiro, da página 46. Dá uma olhadinha, por favor, pergunta excelente aí, ó. Segura aí, já ouvi falar da banda. Quanto tempo a Rússia... Por quanto tempo a Rússia durou na guerra? Vai ser respondido também. A Rússia, ela sai da guerra, vou responder essa rápido, em 1917. A guerra vai até 1918, a Rússia sai em 1917 e a guerra vai até 18. Então a Rússia ficou 14, 15, 16 e 17. E a Rússia sai da guerra em 17. E sabe quem entra na guerra? Estados Unidos. E aí a coisa vai pro lado dos Estados Unidos com certeza. Vem comigo, por favor, na página 46, que a gente vai ter uma olhada aqui, ó, na página 46.2.4, a Revolução de Fevereiro de 1917. Se você puder dar uma lida comigo, quem tiver com o livro vai dando um okzinho também, tá bom? Eu vou ler com você o primeiro parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo. A burguesia apoiada pelos mencheviques, lembra aquele pessoal mais radical, chegou ao poder e instaurou um governo provisório sob a liderança do príncipe Lvov, que governou até julho. Nesse mesmo mês, o político e advogado Kerensky passou a governar a Rússia. Já temos uma primeira quebra de poder. Tratava-se, portanto, de uma revolução burguesa, que propunha uma reforma política para o país. Pulo para o parágrafo 3. Em abril, o líder bolchevique Vladimir Ulyanov, mais conhecido como Lenin, retornou à Rússia. Ele estava exilado por considerar um inimigo do czarismo. Como não existia mais czar, retornou ao país e colocou as suas ideias em prática. Lenin era a favor da união dos russos e contra a divisão do país. Eu queria que você pudesse perceber que houve primeiro um príncipe que tomou o poder, está na página 46.2.4, o Lvov, e depois um advogado, Kerensky, tomou a direção da revolução. E mais à frente um pouquinho, se você encontrar, antes da 2.5, você vai estar encontrando aí o Lenin já crescendo e tomando espaço. Então, na Revolução de Fevereiro, nós já temos a retirada da família real do poder. Segue junto aí, ó, pessoal dando ok, o livro tá aí. Alguém tinha feito, deixa eu ver se eu consigo achar uma pergunta aqui. O Lenin tinha algum aliado? Sim, cara, o Lenin tinha alguns aliados. Por um tempo, o Trotsky, ele foi um pouco próximo do Lenin, mas logo eles se racharam por alguns interesses. O Stalin tinha proximidade com o Lenin, você encontra a foto do Stalin com o Lenin, mas o Lenin é daquelas figuras extremamente perigosas, onde você tem que ter cuidado até se você é aliado dele. Um outro cara muito perigoso foi o Che Guevara, mas aí é papo de século XX, final do século XX, meio do século XX. O Che Guevara, que também era um socialista, cara, ser amigo do Che Guevara é muito louco, ele matava amigo dele. Então, nós estamos falando aí de pessoas extremamente difíceis de se aliar, se aliançar, né? Vou passando aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui os comentários, subi, voltei, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ok, mandou emoji, não tem problema não, o professor está emocionado com seu emoji, Analice, nossa, em paz. Vamos lá, vamos para a página 47. Número 1. Pergunta, o Lenin lutava pela igualdade? Olha, Beatriz, igualdade, outra pergunta do João Vitor, muito boa. Igualdade, você imagina que todo mundo que luta por alguma coisa tem um interesse naquilo. Ou quase todo mundo, ou pelo menos deve ter um interesse. O Lenin tinha interesse de derrubar o czar, estabelecer uma compreensão de socialismo.
O socialismo aponta, advoga para a ideia de que as pessoas podem viver em algum tipo de igualdade. Só que, como você vai estabelecer igualdade entre as pessoas? À força. Mais ou menos o seguinte: você pode obrigar alguém, Beatriz, a amar outra pessoa? Acredito que não. Então, do mesmo modo como você não pode obrigar alguém a amar, você também não pode obrigar alguém a se sentir ou se relacionar igualmente. Esse tipo de coisa tem que partir de uma iniciativa de motivação do próprio coração. Acredito que se o Lenin lutava pela igualdade, igualdade o quê? De todo mundo ter dinheiro da mesma forma? Igualdade de todo mundo ter casa do mesmo modo? Isso é impossível. Então, eu acho que o Lenin lutava pelos interesses de que não mais o czar, mas operários, ele mesmo, ou pessoas com quem ele concordava estivessem no poder. Eu não diria que o Lenin lutava por igualdade. Igualdade é um conceito, nesse sentido, utópico, viajante. A Rússia, com um território tão grande, João Vitor, não produziu nada animal ou mineral, por exemplo, para tirar dinheiro disso. Sim, produziam animais, eles cultivavam agricultura, a Rússia descobriu petróleo, minério de ferro, tudo isso. Sem dúvida nenhuma, essas coisas todas foram descobertas, principalmente no final do século XIX e entrada do século XX. Mas a maior parte da sociedade ainda era rural e analfabeta. Mais perguntas antes da página 47, conceituais? Vamos lá, hein? Fechou? Se fechou, okzinho. Aí eu sei. E a aula, tá maneira? Tá fluindo aí? Tá indo pra você? Pra mim tá fluindo legal. Mas tem que saber se pra você também tá, né? Você tá conseguindo matar um pouco da saudade da nossa aula? Tá indo aí? Foi? Foi? Ah, beleza. O Lenin era o maior babaca, Beatriz diz. Olha, eu compartilho dessa ideia também. Eu não gosto do Lenin, não. Tá fluindo. Tem uma Luciana aí, tá fluindo. Ok pra todo mundo. E aí, tem alguém que tá assistindo a aula, além de si mesmo, tem pai, mãe, tem alguém por aí, cara? Tem mãe de alguém? Tem... Quem? Tô curioso com isso, né, cara? Quem tá aí além do... Tá maneira? Tá maneira, então tá maneira, pô. Stalin ficou como aliado durante... A gente vai entrar em Stalin, Lucas, olha só. A gente vai falar de Stalin semana que vem. Enjoar de Stalin, segura o teu Stalin aí. Stalin vai ser o personagem da próxima aula, cara. Segura a ansiedade, vou falar muito do Stalin, tá bom? E o trabalho dessa semana é sobre Stalin. Minha irmã que estudou com você tá assistindo, só que ela saiu. Mas, pô, não tem problema, eu tô feliz. O Gabriel, meu pai e minha mãe. Que maneiro, cara. Que maneiro. Um abraço pra vocês aí, tá? Um privilégio tê-los aí também na audiência. Estão curtindo? Tá legal a aula? Tá fluindo? Fala aí. Não, teus pais estão dormindo porque eles podem dormir, meu Deus do céu. Não fale isso não, eu tô preguiçoso não. Meu Deus, denunciando os pais aí. Vamos lá. Vem comigo pra página 47. Tá dormindo na minha cama, minha mãe. O pessoal vai falando tudo mesmo, né? O papai foi trabalhar. No quinto sono, depois tu me diz essa escala, como é que funciona isso, tá, Luísa? Como é que é o primeiro, o segundo, tá? E tu me explica esse negócio. Eu queria que vocês pudessem ir na página 47 dos exercícios conceituais. O número 1 pergunta assim: a Rússia apresentava um regime político peculiar, ou seja, diferente. Como ele se caracterizava? Rapidinho, vamos ver se tu consegue? Qual era o regime político? A gente botou aquela palavrinha, né? Qual era o regime político da Rússia? Vai jogando no comentário. Eu vou fazer a segunda pergunta, que é a diferença dos bolcheviques, dos mencheviques. E aí, se pintar o comentário da resposta da número 1, beleza, eu só leio o comentário. Se não pintar comentário nenhum, senti que o pessoal não entendeu. Manda ver aí. Socialismo? Não! O regime político da Rússia antes do socialismo. Qual era, Beatriz e Lucas? Antes do socialismo. Antes do socialismo. Como é que ele se caracterizava? Volta Vinícius. Volta, Pedro. Como é que era antes do socialismo? Czarismo. Exato aí. O czarismo era um conceito onde você tinha
O czar, que era o César, ele era o imperador, ele era a lei, apoiado pela igreja. O feudalismo não era o regime, mas as pessoas ainda viviam como se fossem feudos nas localidades. Mas a gente tinha o czarismo, tá? É um ismo mesmo, tá bom? Bota aí czarismo na sua resposta. E ele se caracterizava por um poder imperial que tomava conta de toda a nação, hereditário, ou seja, era de pai para filho, e apoiado pela igreja, sem diálogo. Fechou. A segunda pergunta é a diferença entre bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques tinham como nome maioria, né? Os bolcheviques eram um partido da maioria, e os mencheviques, os bolcheviques eram a minoria, e os mencheviques eram uma maioria. Se você puder ir comigo, a gente pode colocar aqui, ó, na página 45, tá bom? A gente encontra os mencheviques, tá vendo? Significa minoria. E os bolcheviques significa maioria, na página 45. E os mencheviques, eles eram, digamos assim, burgueses, gente que trabalhava com comércio, gente que trabalhava com indústria. Não tinha interesse de derrubar tudo, mas eles tinham interesse de que as coisas mudassem, sim. Já os bolcheviques, eles queriam que o poder fosse tomado à força por uma revolução socialista. Não vou me delongar, porque a página 45 traz a diferença de um para o outro, mole, 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 mole. Os bolcheviques eram mais radicais, os mencheviques mais moderados, concordo, Lucas? Boa sua colocação. Depois, no fim das contas, quem toma o poder de todas as coisas são os bolcheviques, são os mais radicais. Número 3, o que foi o Domingo Sangrento? E aí, será que vocês têm uma resposta para o que foi o Domingo Sangrento? Essa aí dá para fazer, né? Então, se você puder ir no número 3 e escrever no comentário, eu vou ler o seu comentário com o maior prazer. Então, dá uma chegada no comentário aí e coloca o que foi o Domingo Sangrento, que eu vou ler os comentários sobre o que você entendeu. Na página 47, número 4, o que foram as teses de Abril. Se você for até ali na página 46, as teses de Abril foram as ideias que o Lenin colocou à disposição das pessoas. Teses de Abril, página 46. As ideias, um documento que o Lenin convocava os sovietes, os grupos. Certíssimo, tudo aí, ó. A tentativa de combater o governo em 1905 já era um pensamento socialista, sim. O Domingo Sangrento foi um protesto que recebeu o aniquilamento pelos soldados. Os bolcheviques mais radicais. Foi a tentativa de combater, beleza, tá indo. Deixa eu ver aqui, tô lendo os comentários todos, tá? Deixa eu ver aqui. Assassinato da família Romanov? Não. Foi aquela destruição de milhares de pessoas lá nas ruas. Aqui tá na página 46, em São Petersburgo. Eles foram massacrados. Massacre comandado pelo czar, tá certo. Foi uma manifestação pacífica reprimida pelas forças do governo, resultante em morte, certo também. Tá? Foi a noite que o Lenin atacou o czar. Ainda não. Segura, Beatriz. Tá na página 46. Foi realmente uma manifestação popular contra o czar. E o czar reprimiu com muito tiroteio, com muita violência, sim. Foi bem complicado. Página 47. Último. Identifique as principais características das revoluções de fevereiro e outubro. Cara, eu queria que você pudesse entender que essa foi um massacre comandado pelo czar contra os manifestantes. Certa resposta também sobre o Domingo Sangrento. As características das revoluções de fevereiro e outubro foram principalmente o aspecto socialista forte e arraigado. Digamos assim que eles queriam que as fábricas estivessem no controle dos socialistas. Eles queriam que as estruturas de produção estivessem no controle dos socialistas. E eles ganharam apoio popular. Vem comigo e pensa sério comigo. Tu tá passando necessidade, tá sendo explorado pelo seu chefe, teu filho tá na guerra, tu vai vendo todas essas realidades e você vai se revoltando. Aí vem um camarada e fala assim, eu tenho como fazer você sair disso, eu tenho uma ideia para você sair disso. Aí traz o socialismo, fim da desigualdade social, ninguém mais vai passar fome se tudo for de todo mundo. Gente, é uma ideia muito boa, só que essa ideia faz com que as pessoas, o custo dessas pessoas
se estabeleça dentro de um conceito de tomar dos outros para que todos tenham. Eu já fiz esse teste em sala de aula, em muitas salas de aula eu já fiz esse teste, e eu fiz várias vezes isso. Um pouquinho mais para mim, pedi um cafezinho aqui mais. Eu já fiz isso em sala de aula. Vamos pegar o celular de todo mundo da sala de aula, e aí a gente pega, vende todos os celulares de todo mundo, tá? Tá pensando comigo, né? Vou pegar todos os celulares de todos vocês na sala de aula, a gente pega desde o mais caro até o mais barato e até quem não tem. A gente junta todos eles, guarda, vende e dá um furreco para todo mundo. Tu acha que todo mundo vai se agradar? Fala comigo. Todo mundo vai ficar feliz. Ah, legal, eu tinha um celular caríssimo, um iPhone 33. Agora eu tenho esse aqui, o Bananada. Sabe, lembra do Bananada? Já viu ele na mão de alguém mais velho? É um celularzinho preto, tem uns números, não tem nada. Não tem nada, só tem uns números. O Bananada, eu chamei de Bananada, pretinho assim. Então imagine que eu pego e te dou o Bananada. Você tinha o iPhone 37, né, que eu falei, 33. E aí, rola? Posso fazer isso com vocês em sala de aula? Você permite que eu faça isso? Nicole, deixa eu fazer isso. Por favor, Pedro. Eu pego de todo mundo, aí todo mundo vai ter celular igual, gente. Olha que legal, todo mundo vai ter o mesmo celular. O que vocês acharam da ideia? Não adianta gritar, não. O que vocês acharam da ideia? Fala comigo. Rola? Não? Mas aí a gente tem o fim dos celulares diferentes. Não mesmo? Que isso? Mas como é que vai ficar? Responde pra mim. Aquela pessoa que não tinha... o Goiabinha. Que não tinha celular. Não tinha. Ela vai ficar feliz de ter um, não vai? Sim ou não? Ela vai ficar feliz. Eu acho que ela vai ficar bastante feliz. Eu acho que ela vai ficar assim, uau... agora eu tenho um celular, não tinha nenhum. E ia ser uma igualdade. Mas tem gente odiando. Então eu te pergunto, você acha que tomar as coisas assim à força e dividi-las vai trazer pacificação? Tinha que ser um celular bom para todo mundo. Não tem como ser um celular bom para todo mundo. A gente não consegue. Igualdade à força é ditadura. Presta atenção. Quando você força a igualdade, escreve isso na tua cabeça. É a ditadura da igualdade. Sabe o que é ditadura? É quando a gente dita e o outro copia e tá resolvido. Tá indo? Vai fazendo o dedinho assim. Ih, professor, entendi. O desafio é se pensar... legal aí, ó. Não, nós somos egoístas o suficiente para não pensar no próximo nessas horas, professor, infelizmente. Pensa comigo. Forçar as pessoas a terem a mesma coisa e elas não querem, não, eu quero ter a minha parte. Se você força ela, ela vai reagir com tudo bem, eu sempre queria dividir, ou ela vai reagir com força? Eu estou colocando perguntas retóricas, tipo, se nós temos o desejo de que as pessoas dividam as coisas umas com as outras, quem é a primeira pessoa que vai dividir com alguém? Responde. Vou dar tempo para responder. Se eu quero que as pessoas dividam, quem é que deve dar o exemplo? Cafezinho. Vou até esperar. Não, pensa aí, Pedro. Pensa bem. Eu quero ensinar as pessoas a dividir. Quem é o primeiro que deve dividir? Não sou eu. Se eu quero que você aprenda a dividir, eu devo lhe ensinar a dividir. Então o princípio não é, cara, temos que fazer com que as coisas possam mudar. Tá uma desigualdade. Exatamente. Eu preciso dividir. Aqui eu tenho um estojinho aqui, ó, que eu estou anotando coisas. Estojinho. Eu queria que todo mundo tivesse estojo. Mas tem gente que tem gente que não tem. Então quem é o primeiro a dividir o estojo? Eu.
Como eu posso fazer com que você divida estojo? Te ensinando com o meu exemplo. Se eu pegar e na marra fizer você dividir o estojo, você se revolta contra mim. Porque obviamente eu vou tirar de você a força. E aí isso gera um conflito. E é a questão lógica do socialismo, é que você vai precisar gerar esse conflito, porque você vai tirar a força daqueles que têm. Ah, professor, mas tem gente que tem demais. Gente, eu conheço gente que tem demais e trabalhou horrores para ter demais. Eu conheço gente que trabalhou muito, muito, muito para ter o carrinho dela, para ter 2 carros, para ter uma casa de praia. Então, quando a gente aplica o conceito de vamos ensinar a dividir o seu primeiro, depois o meu, você gera um conflito na cabeça das pessoas. Eu estou tentando conversar para vocês entenderem. A pessoa que quer ensinar é a primeira que deve fazer. Esse é o desafio que nós temos para diminuir as desigualdades sociais. Significa que quando nós estamos diante das desigualdades sociais, é a nossa própria iniciativa que deve começar a gerar iniciativas. O discurso impressiona, mas o exemplo arrasta. O discurso é legal, gostei da fala do professor André, mas o exemplo arrebata, arrasta. O exemplo tira alguém da posição e fala assim, cara, eu vou fazer igual a ele. Porque o discurso dura pouco. Então, eu posso discursar aqui sobre você dividir as coisas, mas se eu discursar, devemos dividir as coisas, e o primeiro que parte o pão sou eu e divido, aí é outra história. Então, eu acredito que nós devemos sim lutar para diminuir as desigualdades, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que o primeiro sou eu, o primeiro é você. Se você acha que as pessoas devem dividir, vamos supor que estivéssemos em um estado ainda mais difícil dessa pandemia que está rolando, e a gente tivesse poucas máscaras, e aí eu viesse com a minha máscara e falasse assim, olha, eu tenho 2 máscaras para passar essa semana. Se você também em casa tem 2 máscaras, divida a sua. Não, o primeiro a dividir e dar uma máscara sou eu. E se acabarem as máscaras, o primeiro que tem que ficar sem máscara sou eu. Porque a ideia é, se eu preciso incentivar, eu preciso ser o mártir disso. Eu preciso ser aquele que vai morrer por isso, não matar para isso. Acho que tem uma coisa muito clara que às vezes fica turva. Se você quiser matar para impor seu modo de pensar, existe algum problema. Mas se você quiser morrer pelo modo que você gostaria de ensinar, é outra história. Grandes líderes mataram para se impor. Eu acredito que o que perturba a nossa consciência é quando um líder morre para se colocar no seu lugar. Acredito que o desafio não é matar para mostrar que eu estou certo, é morrer para inspirar aqueles que não entenderam. E eu acredito que você é capaz de entender isso. Então, tem uma frase que o papai e a mamãe de vocês já devem ter percebido, dos antigos, quer dizer assim, farinha pouca, ou seja, se tiver pouca farinha, o meu pirão primeiro. Isso não inspira ninguém a dividir. Farinha pouca, o seu pirão primeiro. Aí a coisa muda, ok? No socialismo não existem classes sociais? Deveria ter. Deveria não ter classes sociais. Mas se nós observarmos, como vamos olhar semana que vem, o Stalin, cara, a gente vai ver que não era bem esse papo de igualdade, não. Stalin matou quase 100 e tantos milhões de pessoas para impor o regime socialista. Que 232 é esse aí, pô? Que é isso aí? 232. Tá fluindo aí, cara? Tá indo ou não tá? Que 232 é esse, pô? Que negócio é esse aí? É o meu número de campanha? Não, cara, eu tô mais pra impulsionar a questão... da campanha, tá bom.
Vote 232 para André. Tá bom, eu vou assumir o número, eu vou botar aqui na janela. Tá fechado então. Me fala aí, o que tá fluindo? A gente tá indo pros 10 minutos finais. Tá acabando a aula, tá acabando a aula. Nós estamos terminando aqui e eu gostaria que vocês, nesses 10 minutinhos finais, pudessem pedir uma solicitação aqui de participação, ou seja, para a gente dividir a tela, e muito rápido você vai falar assim, eu gostei disso, e dá tchau para a galera, beleza? Então a gente tem 10 minutos, a gente conseguiu corrigir os exercícios, passar a matéria, estou super satisfeito. Então pede a solicitação de abertura de tela e rapidinho diz o que ficou bom para você, o que você gostou, o que chamou a sua atenção. Tem que ser muito rápido, chama aí, vamos lá. E eu também acabei de acordar, todo mundo acabou de acordar, então fica à vontade. Chama a solicitação ou vai escrevendo os comentários também aí do que você gostou dessa nossa aula. Olha, tem gente que vai. E, gente, aparece aí. Vamos lá. Vai pedir não? Só eu que dei a cara a tapa? Vai, Daniel, vai, Daniel, vai, Daniel. Vai, Daniel. Ah, Daniel pulou fora, cara. Ó, ainda tô esperando. Aqueles penteados que a Nicole faz, né, cara? Aqueles penteados fora de série que a Nicole faz. Eu sou fã dos penteados dela desde o 7º ano, quando eu aplicava a prova. Os penteados maneiros, uns tererê. Lembra, Nicole? É muito legal, né? Bom, se ninguém aparecer até o final, vai colocando os seus comentários naquilo que você achou de mais interessante para a aula de hoje, se você não tiver mais nenhuma pergunta. Então, por favor, coloque aí nos comentários o que chamou a sua atenção que o professor vai falar com você. Então, coloque os comentários aí. Vamos lá. Vai colocando aí o que rolou, manda ver aí, o que foi interessante. O papai e a mamãe também pode digitar se estiver assistindo a aula. O que ficou de interessante, o que foi importante. Vai colocando aí embaixo, vai colocando. Vamos lá. Tô para ler aí, vamos embora. Foi? Meu café tá acabando, hein? A história da Anastácia. Foi sim, cara. Foi muito maneira a história da Anastácia. É uma história triste. Achei a aula toda muito boa. Saber que tudo isso aconteceu no passado é incrível. Concordo, Beatriz. Procure mais documentários. Eu vou botar umas dicas aí. Domingo Sangrento. Eu vi que marcou vocês, entendeu? Foi importante para entender essa reação toda. Muito boa sua aula. Prazer em conhecê-lo. Quem é que tá falando comigo aí, por favor? Eu sempre gosto das aulas, né? Tá certo. Fiquei com vontade de YouTube. Que isso aí? Não deve ser isso, cara. Vamos lá. Gostei da aula de hoje. Merece um like. Pô, maneiro. Que bom. A aula de hoje... O quizarismo é a mesma coisa que absolutismo. O quizarismo reflete um pouco daquela história do absolutismo lá do 8º ano, sim. História da Anastácia. Maneiro. Domingo Sangrento. Show de bola. E aí? Estamos marcados para a semana que vem? Nosso encontro? Podemos fincar os nossos pés aí no nosso encontro de semana que vem já? Czarismo, muito bom. Eu achei interessante porque a Rússia tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado com o tamanho do território. Concordo. Mãe de Edgar, Denise, prazer. Saber que... Ah, Denise, recebi seu e-mail. Saber que a Rússia hoje é uma potência e no século XX era pobre. Sim, cara. Era pobre, era miserável, as pessoas passavam necessidade mesmo. Muito boa aula, professor, parabéns. Obrigado, gente. Eu acho que vocês colaboraram muito com a aula de hoje e por isso ela foi tão boa. Na semana que vem a gente vai ver o terror de Stalin, né? Stalin, aquele ditador macabro que detonou a coisa toda. Então, eu agradeço muito a estada de vocês. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Essa frase minha familiar. Eu espero que vocês possam estudar durante essa semana. O professor já vai estar postando aí até amanhã o material de vocês.
recebi os e-mails, como os professores estão abarrotados de e-mails, de fazer aula, videoaula, a gente está correndo atrás de poder ler todos os e-mails, mas é bastante difícil em termos de tempo, mas nós estamos recebendo, eu recebi todos e estou lendo paulatinamente, continuem mandando com dúvidas também. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? O professor vai estar fechando aqui agora. Eu espero que a live fique salva para que outra vez você possa ouvir e tal. Mas semana que vem a gente tá junto. Esse tempo difícil vai passar e eu espero que vocês possam se estabelecer com tranquilidade em casa, estudando. O meu e-mail ele está disponível com a professora Flávia, tá? Depois eu posso colocar aí também aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado, um abraço, saudade de vocês. A gente teve pouco tempo para se conhecer pessoalmente, mas a gente vai alargar isso ainda esse ano, a gente vai alargar essas fronteiras e a gente vai se encontrar pessoalmente. Por enquanto, não deixe de prestigiar as lives dos professores, não, eles estão se esforçando muito para isso, né? Tá todo mundo fazendo um grande esforço para isso funcionar. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau!